Novalgina dipirona monoidratada. Apresentação: solução oral, infantil, 50 mg por mililitros, frascos com 100 ml mais seringa dosadora. Uso oral, uso adulto e pediátrico acima de 3 meses. Composição: cada mililitros contém 50 mg de dipirona monoidratada. Excipientes: sacarose líquida, formaldeído bisulfito de sódio, sorbato de potássio, benzoato de sódio, ácido cítrico anidro, corante eritrosina, essência de framboesa, água purificada. 1. Para que este medicamento é indicado? Este medicamento é indicado como analgésico, para dor, e antitérmico, para febre. 2. Como este medicamento funciona? Novalgina é um medicamento à base de dipirona, utilizado no tratamento da dor e febre. Tempo médio de início de ação: 30 a 60 minutos após a administração e geralmente duram aproximadamente 4 horas. 3. Quando não devo usar este medicamento? Novalgina não deve ser utilizada caso você tenha alergia ou intolerância à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolonas ou apirazolidinas, fenazona, propifenazona, isopropilaminofenazona, fenilbutazona, oxifenbutazona, incluindo, por exemplo, experiência prévia de agranulocitose, diminuição acentuada na contagem de glóbulos brancos do sangue, com uma destas substâncias. Função da medula óssea prejudicada, após tratamento citostático, ou doenças do sistema hematopoético responsável pela produção das células sanguíneas. Desenvolvido broncoespasmo, contração dos brônquios levando a chiado no peito, ou outras reações anafilactoides, como urticária, erupção na pele que causa coceira, rinite, irritação e inflamação da mucosa do nariz, angioedema, inchaço em região subcutânea ou em mucosas. Depois do uso de medicamentos para dor, salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno. Porfiria hepática aguda intermitente, doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele ou com complicações neurológicas, pelo risco de indução de crises de porfiria. Deficiência congênita da glicose 6-fosfato desidrogenase, G6PD, pelo risco de hemólise, destruição dos glóbulos vermelhos, o que pode levar à anemia. Gravidez e amamentação. Vídeo que devo saber antes de usar este medicamento. Este medicamento é contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? A granulocitose, diminuição do número de granulócitos, que são tipos de glóbulos brancos, em consequência de um distúrbio na medula óssea, induzida pela dipirona, é uma ocorrência de origem imunoalérgica que pode durar pelo menos 1 semana. Essas reações são raras e podem ser graves, com risco à vida e, em alguns casos, fatais. Interrompa o uso da medicação e consulte seu médico imediatamente se alguns dos seguintes sinais ou sintomas ocorrerem: febre, calafrios, dor de garganta, lesão na boca, pancitopenia, diminuição global de células do sangue, glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, Interrompa o tratamento imediatamente e procure o seu médico se ocorrerem alguns dos seguintes sinais ou sintomas: mal-estar geral, infecção, febre persistente, equimoses, manchas roxas, sangramento, palidez. Choque anafilático, reação alérgica grave, ocorre principalmente em pacientes sensíveis. Portanto, a dipirona deve ser usada com cautela em pacientes que apresentem alergia atópica ou asma. Vide quando não devo usar este medicamento. Reações cutâneas graves. Foram relatadas reações cutâneas graves com o uso de dipirona, como síndrome de Stevens-Johnson, forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas e em grandes áreas do corpo, e necrólise epidérmica tóxica ou síndrome de Lieu,
Quadro grave, onde uma grande extensão de pele começa a apresentar bolhas e evolui com áreas avermelhadas semelhante a uma grande queimadura. Se você desenvolver algum desses sinais ou sintomas, erupções cutâneas muitas vezes com bolhas ou lesões da mucosa, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e não deve ser retomado. Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas para as doses recomendadas. Nenhum efeito adverso na habilidade de se concentrar e reagir é conhecido. Entretanto, pelo menos com doses elevadas, deve-se levar em consideração que as habilidades para se concentrar e reagir podem estar prejudicadas, constituindo risco em situações onde estas habilidades são de importância especial. Por exemplo, operar carros ou máquinas, especialmente quando o álcool foi consumido. Reações anafiláticas, anafilactoides, reação alérgica grave e imediata que pode levar à morte. Caso você esteja em alguma das situações abaixo, converse com seu médico, pois estas situações apresentam risco especial para possíveis reações anafiláticas graves relacionadas à dipirona. Vide quando não devo usar este medicamento, síndrome da asma analgésica ou intolerância analgésica do tipo urticária angioedema. A asma brônquica, particularmente àqueles com rinocinusite poliposa, processo inflamatório no nariz e seios da face com formação de pólipos, concomitante. Urticária crônica. Intolerância ao álcool, por exemplo, pessoas que reagem até mesmo a pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, apresentando sintomas como espirros, lacrimejamento e vermelhidão acentuada da face. Intolerância a corantes ou a conservantes, tartrazina ou benzoatos. Se você tem alguma alergia, informe seu médico e use Novalgina somente sob orientação. Caso você já tenha apresentado uma reação anafilática ou outra reação imunológica a outras pirazolidas, pirazolidinas e outros analgésicos não narcóticos, também corre alto risco de responder de forma semelhante à Novalgina. Reações hipotensivas, de pressão baixa, isoladas. O uso de dipirona pode causar reações hipotensivas isoladas. Vide quais os males que este medicamento pode me causar. Essas reações são possivelmente dose-dependentes e ocorrem com maior probabilidade após a administração injetável. Novalgina deve ser utilizada sob orientação médica, caso você tenha insuficiência dos rins ou do fígado, uma vez que a taxa de eliminação é reduzida nestes casos. Vide como devo usar este medicamento. Gravidez e amamentação. Recomenda-se não utilizar Novalgina durante os primeiros 3 meses da gravidez. O uso durante o segundo trimestre da gravidez só deve ocorrer após cuidadosa avaliação do potencial risco, benefício pelo médico. Novalgina não deve ser utilizada durante os 3 últimos meses da gravidez. A amamentação deve ser evitada durante por até 48 horas após o uso de Novalgina. A dipirona é eliminada no leite materno. Pacientes idosos, deve-se considerar a possibilidade das funções do fígado e dos rins estarem prejudicadas. Crianças, menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg não devem ser tratadas com dipirona. É recomendada a supervisão médica quando se administra dipirona a crianças pequenas. Restrições a grupos de risco. Vide itens quando não devo usar este medicamento. E o que devo saber antes de usar este medicamento? Sensibilidade cruzada. Pacientes que apresentam reações anafilactoides à dipirona podem apresentar um risco especial para reações semelhantes a outros analgésicos não narcóticos. Pacientes que apresentam reações anafiláticas ou outras imunologicamente mediadas, ou seja, reações alérgicas a granulocitose, a dipirona podem apresentar um risco especial para reações semelhantes a outras pirazolonas ou pirazolidinas. Atenção diabéticos, contém açúcar, sacarose líquida 3,5 gramas/5 ml. Portanto, para pacientes diabéticos, recomenda-se a administração de comprimidos ou gotas ao invés de solução oral. Interações medicamentosas. Ciclosporinas. A dipirona pode causar redução dos níveis de ciclosporina no sangue, devendo, portanto,
A concentração ser monitorada quando a dipirona for usada concomitantemente. Metotrexato. O uso concomitante de dipirona com o metotrexato pode aumentar a toxicidade sanguínea do metotrexato, particularmente em pacientes idosos. Portanto, esta combinação deve ser evitada. Ácido acetilsalicílico. A dipirona pode reduzir o efeito do ácido acetilsalicílico na agregação plaquetária, união das plaquetas que atuam na coagulação, quando usados concomitantemente. Portanto, essa combinação deve ser usada com precaução em pacientes que tomam baixa dose de ácido acetilsalicílico para cardioproteção. Bupropiona. A dipirona pode causar a redução na concentração sanguínea de bupropiona. Portanto, recomenda-se cautela quando a dipirona e a bupropiona são usadas concomitantemente. Medicamento-alimentos. Não há dados disponíveis até o momento sobre a interação entre alimentos e dipirona. Medicamento-exames laboratoriais. Foram reportadas interferências em testes laboratoriais que utilizam reações de Trinder, por exemplo, testes para medir níveis séricos de creatinina, triglicérides, colesterol HDL e ácido úrico, em pacientes utilizando dipirona. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Novalgina deve ser mantida em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius, proteger da luz. Número de lote e datas de fabricação e validade. Vida e embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Características do medicamento: solução xaroposa límpida, de cor rosa e odor de framboesa. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 6. Como devo usar este medicamento? Modo de usar: recomendamos que seja utilizada a seringa dosadora que acompanha o frasco na embalagem, ao usar a solução oral. Instruções para o uso da seringa dosadora. Primeiro passo: coloque a tampa interna que acompanha a seringa dosadora no frasco de Novalgina infantil. Segundo passo: encaixe a seringa dosadora no orifício da tampa interna do frasco, vire o frasco de cabeça para baixo e puxe o êmbolo até a marca correspondente à dosagem indicada para o paciente. Terceiro passo: administre o conteúdo da seringa diretamente na boca do paciente. Quarto passo: após a administração, lave a seringa com água e guarde-a na respectiva caixa para que possa ser utilizada novamente. Não é necessário agitar o produto. E a seringa foi desenvolvida exclusivamente para a administração de Novalgina infantil e não deve ser utilizada para a administração de outros medicamentos. Modo de usar: o tratamento pode ser interrompido a qualquer instante sem provocar danos ao paciente, inerentes à retirada da medicação. Adultos e adolescentes acima de 15 anos, 10 a 20 ml em administração única ou até o máximo de 20 ml, 4 vezes ao dia. As crianças devem receber Novalgina infantil conforme seu peso, seguindo a orientação deste esquema: peso, 5 a 8 kg, 3 a 11 meses. Dose única 1,25 a 2,5 ml. Dose máxima diária 10 ml. 4 tomadas de 2,5 ml. Peso 9 a 15 kg, 1 a 3 anos. Dose única 2,5 a 5 ml. Dose máxima diária 20 ml. 4 tomadas de 5 ml. Peso 16 a 23 kg, 4 a 6 anos. Dose única 3,75 a 7,5 ml. Dose máxima diária 30 ml. 4 tomadas de 7,5 ml. Peso 24 a 30 kg, 7 a 9 anos. Dose única 5 a 10 ml. Dose máxima diária 40 ml. 4 tomadas de 10 ml. Peso 31 a 45 kg, 10 a 12 anos. Dose única 7,5 a 15 ml. Dose máxima diária 60 ml. 4 tomadas de 15 ml. Peso 46 a 53 kg,
13 a 14 anos. Dose única 8,75 a 17,5 ml. Dose máxima diária 70 ml. 4 tomadas de 17,5 ml. Crianças menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5 kg não devem ser tratadas com Novalgina. Se o efeito de uma única dose for insuficiente ou após o efeito analgésico ter diminuído, a dose pode ser repetida respeitando-se o modo de usar e a dose máxima diária, conforme descrito acima. Não há estudos dos efeitos de Novalgina infantil administrada por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral. Em pacientes com insuficiência nos rins ou no fígado, recomenda-se que o uso de altas doses de dipirona seja evitado, uma vez que a taxa de eliminação é reduzida nestes pacientes. Entretanto, para tratamento em curto prazo não é necessária redução da dose. Não existe experiência com o uso de dipirona em longo prazo em pacientes com insuficiência nos rins ou no fígado. Em pacientes idosos e pacientes debilitados deve-se considerar a possibilidade das funções do fígado e dos rins estarem prejudicadas. Para pacientes diabéticos recomenda-se a administração de comprimidos ou gotas ao invés de solução oral Novalgina infantil. Os carboidratos contidos em 5 ml de solução oral correspondem a 3,5 gramas de glicose. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou do cirurgião dentista. 7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Caso se esqueça de tomar uma dose, tome assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da próxima dose, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pelo modo de usar. Não usar o medicamento em dobro para compensar doses esquecidas. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião dentista. 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? As frequências das reações adversas estão listadas a seguir de acordo com a seguinte convenção: reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento. Distúrbios cardíacos, síndrome de Cough-Miss, aparecimento simultâneo de eventos coronarianos agudos e reações alérgicas ou anafilactoides. Engloba conceitos como infarto alérgico e angina alérgica. Distúrbios do sistema imunológico. A dipirona pode causar choque anafilático, reações anafiláticas, anafilactoides que podem se tornar graves com risco à vida e, em alguns casos, serem fatais. Estas reações podem ocorrer mesmo após Novalgina ter sido utilizada previamente em muitas ocasiões sem complicações. Estas reações medicamentosas podem desenvolver-se imediatamente após a administração de dipirona ou horas mais tarde. Contudo, a tendência normal é que estes eventos ocorram na primeira hora após a administração. Normalmente, reações anafiláticas, anafilactoides leves manifestam-se na forma de sintomas cutâneos ou nas mucosas, tais como coceira, ardor, vermelhidão, urticária, inchaço, falta de ar e, menos frequentemente, doenças, queixas gastrointestinais. Estas reações leves podem progredir para formas graves com coceira generalizada, angioedema grave, inchaço em região subcutânea ou em mucosas, geralmente de origem alérgica até mesmo envolvendo a laringe, broncoespasmo grave, arritmias cardíacas, descompasso dos batimentos do coração, queda da pressão sanguínea algumas vezes precedida por aumento da pressão sanguínea, e choque circulatório,
colapso circulatório em que existe um fluxo sanguíneo inadequado para os tecidos e células do corpo. Em pacientes com síndrome da asma analgésica, reações de intolerância aparecem tipicamente na forma de crises asmáticas, falta de ar, distúrbios da pele e tecido subcutâneo, além das manifestações da pele e mucosas, de reações anafiláticas, anafilactoides mencionadas acima. Podem ocorrer ocasionalmente erupções medicamentosas fixas. Raramente exantema, rash, erupções na pele, e, em casos isolados, síndrome de Stevens-Johnson, forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas e em grandes áreas do corpo, ou síndrome de Lieu, doença bolhosa grave que causa morte da camada superficial da pele e mucosas, deixando um aspecto de queimaduras de grande extensão. Vídeo que devo saber antes de usar este medicamento: deve-se interromper imediatamente o uso de medicamentos suspeitos. Distúrbios do sangue e sistema linfático, anemia plástica, doença onde a medula óssea produz em quantidade insuficiente os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, a granulocitose, diminuição do número de granulócitos, tipos de glóbulos brancos no sangue, em consequência de um distúrbio na medula óssea, e pancitopenia, redução de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, incluindo casos fatais, leucopenia, redução dos glóbulos brancos, e trombocitopenia, diminuição no número de plaquetas. Estas reações podem ocorrer mesmo após Novalgina ter sido utilizada previamente em muitas ocasiões, sem complicações. Os sinais típicos de agranulocitose incluem lesões inflamatórias na mucosa, orofaríngea, anorretal, genital, inflamação na garganta, febre, mesmo inesperadamente persistente ou recorrente. Entretanto, em pacientes recebendo tratamento com antibiótico, os sinais típicos de agranulocitose podem ser mínimos. A taxa de sedimentação eritrocitária é extensivamente aumentada, enquanto que o aumento de nódulos linfáticos é tipicamente leve ou ausente. Os sinais típicos de trombocitopenia incluem uma maior tendência para sangramento e aparecimento de pontos vermelhos na pele e membranas mucosas. Distúrbios vasculares. Reações hipotensivas isoladas podem ocorrer ocasionalmente após a administração, reações hipotensivas transitórias isoladas. Em casos raros, estas reações apresentam-se sob a forma de queda crítica da pressão sanguínea. Distúrbios renais e urinários. Em casos muito raros, especialmente em pacientes com histórico de doença nos rins, pode ocorrer piora súbita ou recente da função dos rins, insuficiência renal aguda, em alguns casos com diminuição da produção de urina, redução muito acentuada da produção de urina ou perda aumentada de proteínas através da urina. Em casos isolados, pode ocorrer nefrite intersticial aguda, ou um tipo de inflamação nos rins. Uma coloração avermelhada pode ser observada algumas vezes na urina. Distúrbios gastrointestinais. Foram reportados casos de sangramento gastrointestinal. Informe ao seu médico, cirurgião, dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Sintomas: enjoo, vômito, dor abdominal, deficiência da função dos rins, insuficiência aguda dos rins, devido à nefrite intersticial. Mais raramente, sintomas do sistema nervoso central, tontura, sonolência, coma, convulsões, e queda da pressão sanguínea, algumas vezes progredindo para choque, bem como arritmias cardíacas, taquicardia. Após o uso de doses muito elevadas, a excreção de um metabólito inofensivo, ácido ribazônico, pode provocar coloração avermelhada na urina. Tratamento: não existe antídoto específico conhecido para a dipirona. Se a ingestão foi feita por apenas um local de administração, poderão ser realizadas medidas para diminuir a absorção sistêmica dos ingredientes ativos através de desintoxicação primária, lavagem gástrica, ou diminuir a absorção,
carvão ativado. O principal metabólito da dipirona, 4N-metilaminoantipirina, pode ser eliminado por hemodiálise, hemofiltração, hemoperfusão ou filtração plasmática. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas. Procure orientação médica. Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 10 de junho de 2019.